Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Aforismos, nessa edição especial, em menção ao Setembro Amarelo. Nós temos uma convidada muito especial, uma grande amiga nossa, estudiosa na área da suicidologia. Para hoje, né, nós abordaremos a temática de prevenção ao suicídio com a convidada psicóloga Fátima Marques, contando aqui com a colaboração da minha companheira aqui de podcast, Isabel Gomes, e a gente vai iniciar hoje esclarecendo, trazendo alguns pontos relevantes, né? Muitas coisas que as pessoas não conseguem ou não se predispõem a entender de uma temática que muitas vezes é vista como tabu e uma temática que muitas vezes é mal compreendida ou se tem medo de falar sobre isso, mas que é tão necessária, né? Então, queria passar a palavra para minha amiga Isabel, para dar tarde aqui de novo, e depois a gente passa a palavra para a Fátima. Obrigado a presença de todos. Boa tarde, assim, é um enorme prazer, né, a gente, como o Anderson falou aí, a gente já fazia o podcast, e agora a gente trazendo o podcast para dentro do nosso instituto, né, que é um produto aqui do instituto, e ter a honra, né, de fazer esse episódio inaugural com a Fátima, tocando nesse tema tão sensível, tão delicado, que as pessoas muitas vezes não querem falar, né, mas que é uma realidade. E aqui a gente vai tentar falar de uma forma mais suave possível, mais real também, né? Então, o Setembro Amarelo, ele é um mês de compreensão desse tema, né, de prevenção desse tema, e que a gente possa aqui esclarecer, né, para a nossa audiência, bom dia, boa tarde, boa noite, a gente nunca sabe qual é a hora que vão nos ouvir, né? Então, assim, Fátima, seja muito bem-vinda, e a gente está muito honrado de você ter aceito fazer parte aqui do nosso episódio inaugural do Instituto. Eu que fico super grata, né? Assim, é uma grata satisfação de estar com vocês e falando de um assunto, como você falou, tão relevante, né? Tão importante, e que a gente sempre, quando a gente vai pensar em falar de prevenção de suicídio, Setembro Amarelo, a gente precisa sempre ter em mente a questão da saúde, né? A gente vai falar um pouquinho, logicamente, da prevenção, né? Daqui a pouquinho da história, mas a gente sempre tem que ter em mente esse outro lado, eu acho, né? Que não é o outro lado, mas o mesmo lado, que é a questão da promoção à saúde, né? Os locais, como pedir ajuda, né? Se necessário, né? Se precisar, peça ajuda. É importante a gente também falar um pouquinho disso, né? Dos cuidados. A questão do autocuidado, como a gente tem falado tanto, né? O autocuidado, ele é muito importante para essa prevenção. Quem tá saudável não vai buscar essa forma de solucionar, entre aspas, o seu adoecimento, o seu sofrimento, né? Então, a gente vai também, talvez, focar nessa questão da saúde, né? Sim, e como você falou, né, que a gente vai falar sobre a história, né, do Setembro Amarelo, eu acredito que é uma grande curiosidade de todo mundo. Por que setembro, né? Então, por que a campanha de conscientização e prevenção ao suicídio é no mês de setembro? Eu queria que você falasse um pouco aqui para os nossos ouvintes. Tá bom, vamos falar um pouquinho da história, né? Em 1994, no Colorado, lá nos Estados Unidos, um jovem, né, o Mike M., ele suicidou-se aos 17 anos, no dia 8 de setembro, né,
E aí ele tinha um carro, né, e esse carro, um Ford, né, se eu não me engano, e esse carro era amarelo, e em todo caso de suicídio, houve uma comoção, né, na cidade, com as pessoas, com os familiares, com os amigos, né, com os habitantes da cidade, e então passou-se a ter, logo após o falecimento dele, né, as pessoas começaram a sair às ruas, fazendo uma espécie de solidariedade à família, né, uma comoção mesmo nacional, e aí foi aí, em termos mundo, que a campanha iniciou-se, né, foi em relação a esse acontecimento, né, e aí depois, hoje a gente já fala de autópsias psicológicas, e aí foi até o pai da suicidologia, que é o Scheidman, né, Scheidman, e ele começou a trabalhar com as autópsias psicológicas. E aí se soube, né, foi se fazendo essas autópsias, são pesquisas, né, e aí descobriu-se que ele, né, o Mike, ele sofria de transtorno depressivo, mas ele não estava fazendo nenhum tipo de tratamento, ele não teve condições, ou não teve oportunidade, ou não teve tempo, né, de buscar uma ajuda, né, de buscar um acompanhamento, um tratamento, e aí ele acabou suicidando-se. Então, no mundo iniciou-se aí. Aí no Brasil, né, iniciou-se em 2014, né, com a Associação Brasileira de Psiquiatria, foi uma junção da Associação Brasileira de Psiquiatria, o Conselho Federal de Medicina e o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que aí já vinha, o movimento mundial já vinha existindo, e aí no Brasil se instituiu, né, o Setembro Amarelo aqui também, para exatamente isso, para que possa ser falado, né, o tema precisa ser falado de uma forma cautelosa, de uma forma responsável, de uma forma ética, né, para que as pessoas possam entender melhor. Em todas as campanhas preventivas, né, seja elas quais forem as campanhas preventivas, as informações, elas são as nossas aliadas, né, por exemplo, Outubro Rosa, Novembro, Novembro Azul, né, e assim sucessivamente, todas as campanhas preventivas, elas trazem informações, e não poderia ser diferente em relação a esse tema. E aí, começou-se a esse trabalho da divulgação do Setembro Amarelo como mês, né, de maior, vamos dizer assim, de maior trabalho em cima dessa conscientização da prevenção, né, ao suicídio, e também a questão de dizer que a gente trabalha no Setembro Amarelo, sim, mas é importante que essa campanha, que essa conscientização, que esse diálogo aberto em todos os canais da sociedade aconteçam todos os meses, né? Porque é necessário que isso seja. Aqui é só um marco, vamos dizer assim, o Setembro Amarelo é um marco, né? Mas é muito importante a gente pensar que todo mês, entre aspas, seja amarelo nesse sentido, para a gente continuar com o podcast, com entrevistas, com lives, né, com palestras, com informações, né? E que informações? As informações têm muito mais a ver em termos preventivos, né? Porque, segundo os dados da OMS, em torno de 90% dos casos de suicídio, eles poderiam ser prevenidos, né? Porque nesses casos, em 90% dos casos, talvez um pouco mais ou um pouco menos, né? Porcentagem, eles podem ser prevenidos porque eles têm a ver com algum adoecimento emocional, adoecimento mental. Está ligado a transtornos emocionais, transtornos mentais, né? E fora outros fatores, mas é importante falar disso. Então, se a população, se as pessoas tiverem acesso a políticas públicas adequadas, né, de promoção à saúde, de prevenção, elas vão conseguir ter uma ajuda até mesmo para que para não se suicidarem-se, né, para não haver ideações ou mesmo tentativas de suicídio. Fátima, é, eu queria te perguntar, porque assim, é muito interessante.
primeiro que eu não conheço esse termo que você falou aí, né, da autópsia psicológica. E Sim, eu fiquei curioso aqui. Então, assim, já existe hoje na literatura um estudo sobre a progressão de, de, de alguém que tira a própria vida e fazem, assim, esse levantamento, porque a gente sabe, né, que a pessoa não existe uma história, né, por trás disso. A pessoa não, hoje eu tive uma grande decepção e eu já pensei, né? Assim, a gente sabe que há uma progressão, até mesmo no sentido do nome que a gente usa, né? A gente fala do pensamento, esse pensamento pode vir a se tornar uma ideação, não é? E tem uma história de progressão que vai dando, pelo que eu entendo, vários sinais de alerta, né? sim. Mas, assim, eu não. Você poderia falar um pouquinho sobre o que é essa autópsia psicológica? Eu não conhecia esse termo. Sim. Foi algo que foi criado, né, foi fomentado pelo Scheidman, né, que é o pai da suicidologia, né, e ele é americano, ele era americano, né, faleceu em 2009, se eu não me engano, e ele foi um grande estudioso nesse tema, né, não é à toa que ele é considerado o pai da suicidologia, e ele trouxe temas como a pós-venção, que é o cuidado para os sobreviventes, familiares, né, pessoas que perderam algum ente, né, para o suicídio, que vão fazer algum tipo de intervenção, terapia de grupo, né, é um outro aspecto. Mas a questão da autópsia foi ele que trabalhou em cima, né, o que seria, assim, bem resumidamente, uma autópsia psicológica. Existe ali alguém que suicidou-se, né, uma pessoa, e aí os profissionais, os psiquiatras, psicólogos, uma equipe multidisciplinar, porque quando a gente está falando do fenômeno suicídio, a gente sempre tem que estar pensando em uma equipe multidisciplinar, né, para cuidar. O ser humano é muito complexo e tudo que diz respeito ao ser humano precisa de muitas facetas dos estudos, né, do conhecimento para poder ajudar. E não poderia ser diferente também com a questão do suicídio. E aí, todos esses profissionais começam a ir até a família, os amigos, e começam a fazer alguns estudos, né, algumas pesquisas, algumas perguntas. Como é que ele era? Como é que essa pessoa estava se comportando, né? Como é que estava a vida dele? O que estava acontecendo? Como é que foi a infância? Ele sofreu algum tipo de trauma, algum tipo de abuso, algum tipo de violência, algum tipo de bullying, né? E aí, o que foi que aconteceu? Aí, não, mas aí ele perdeu o emprego, né? Praticamente próximo ao suicídio, ele perdeu o emprego, e aí, ou ele sofreu um bullying mais sério, ou ele acabou um relacionamento, um ente querido dele faleceu, né? E aí vai se juntando todas essas informações, e aí vai se tendo uma ideia de como é que essa pessoa, como é que ela foi se constituindo, né, como pessoa, como ser humano, e o que é que estava em comum, vamos dizer assim, não só com essa, mas com as outras, porque eram pesquisadas várias outras pessoas também, né? E aí foi se percebendo alguns pontos, vamos dizer assim, em comum, né? Tipo essas até que eu falei, né? Pessoas que sofreram algum tipo de abuso, algum tipo de violência física, de violência verbal, isso, lógico, recorrente, né? Pessoas que sofreram uma família disfuncional, vem de uma família disfuncional, né? Como eu falei, aí são os fatores que a gente poderia falar de fatores predisponentes, né? E aí existem os fatores precipitantes, por exemplo, a perda de um emprego, né? A finalização do relacionamento afetivo, né? Sei lá, algum bullying, algum cyberbullying, né? E aí isso poderia ser um fator precipitante, mas que se somou a aquelas outras questões que já vinham acontecendo, né? Aquela pessoa tinha um transtorno emocional, tinha um transtorno de humor, uma depressão, uso e abuso de substâncias ativas, principalmente o álcool, né? Não só o álcool, mas o álcool também, né?
havia um transtorno de personalidade, né? Então, vai começando a se formar, vamos dizer assim, vai se conhecendo melhor essa pessoa, né? E aí começa a se perceber, também vai se começando a perceber que essa pessoa estava dando sinais, né? Ela estava dando sinais um pouco antes do suicídio, ela começou a se afastar mais da família, ela começou a resolver algumas coisas que estavam pendentes, né? Pedir desculpa a alguns familiares, a alguns amigos, começou a desfazer-se de alguns bens, né? Ela começou talvez não se importar mais, tipo, aparentemente ela ficou bem, né? Então vai se juntando todas essas informações e aí começam a ter, como eu falei, né, isso seria a autópsia psicológica, né, essa união das informações para se chegar mais ou menos a um conhecimento de como é que era essa pessoa antes e como é que tudo isso foi, como eu falei, é um processo, né, de como é que isso foi se processando, né, até chegar... Faz um estudo, né, Fátima? Faz um estudo do histórico da vida da pessoa, né? E assim, né, como você falou, não acontece de um dia para o outro, né? As coisas vêm sinalizando, né? E os familiares têm que estar muito atentos a esses sinais. E assim, quais são os principais mitos e verdades, Fátima, sobre o suicídio? Ótimo, ótimo a gente falar disso, porque por conta até desses mitos, né, muitas vezes é que o silêncio permaneceu durante muito tempo, né, e o tabu foi se instaurando, né, as pessoas deixaram, não falavam, e é por conta disso, inclusive, que a situação está do jeito que está, né, para ter se tornado um problema de saúde pública, né, mundial. E aí, um dos mitos, assim, que é muito conhecido, né, quem quer se matar, não fala, né, isso é completamente falso, né? Na verdade, existem muitos estudos, autópsias, ou mesmo estudos, né? Outros estudos que falam que as pessoas, elas comunicam, né? Elas podem, às vezes, elas comunicam em frases, mas às vezes pode até não ser em frases. Às vezes podem ser em mudanças de comportamento, né? Às vezes e às vezes não, em algumas situações existem também estudos que dizem que 60% das pessoas, né, que tentam tentar o suicídio, vou ligar aqui, 60% das pessoas que tentaram suicídio, né, elas foram a um clínico geral, elas procuraram, não, assim, um clínico, ou não especificamente um clínico, mas elas procuraram algum tipo de ajuda, elas foram a um médico, né, às vezes se queixando de uma dor, às vezes se queixando de um mal-estar, né, e aí, às vezes, o médico não conseguiu pescar, né, assim, perceber isso aí, e aí, sei lá, passou uma medicação, passou um determinado exame, né, e não se aprofundou muito nisso. Então, há sinais, sim. Hoje não é à toa que tem sido feito esse treinamento com os médicos também, principalmente não só os psiquiatras, né, claro, mas com os clínicos gerais, porque na grande maioria das vezes são os clínicos gerais que muitas vezes recebem, né, uma queixa dessa, né, uma queixa vaga, né, aí eu estou me sentindo mal, já não vinha muito bem, eu acho que pode ser que eu nem volte aqui amanhã, né, tipo, e às vezes o médico não consegue captar essas frases, essas informações. Então, quem pensa, quem no momento tem alguma idealização e planejamento, comunica sim, né? Não é verdade que não se comunica, não fala. As pessoas comunicam, a gente só precisa estar atento, né? Nós precisamos estar atentos para essas comunicações que são feitas, né? Um outro mito é que não se deve falar, né? Tem aquela questão, né? É melhor não falar, é melhor as pessoas ficarem em silêncio, o paciente chega, você acaba até percebendo alguns indícios e eu não vou tocar nesse assunto, né? Melhor não falar nada.
isso também é um mito, né? Por conta, diria que se você falasse, você poderia estar dando ideia para o paciente, mas isso não tem nada a ver, porque muitas vezes quando o paciente chega lá e você começa a fazer um exame mental, né, uma anamnese, e você começa a perceber algum tipo de adoecimento, um transtorno depressivo, algo desse tipo, e é importante que você dirija essas perguntas. Claro que tem que ser perguntas lentas, né, não pode ir direto ao assunto, mas são perguntas, vamos dizer assim, arrodeando, né, até você poder chegar na pergunta mesmo, né, se você já pensou, se você tem ideação. E isso tem provado que isso dá um alívio, né, as pessoas que têm a ideação, o planejamento, elas se sentem aliviadas quando começa a ser abordado esse tema, porque aí elas começam a poder dividir isso com outras pessoas, né? Mas, Fátima, te interrompendo aqui rapidinho, desculpa, porque é uma coisa que eu quero perguntar dentro disso que você está falando, né? Sim. Às vezes eu tenho a impressão e fico me perguntando se esse mito de que não se deve falar, se ele não surge da dificuldade que as pessoas têm de falar. E assim, como é que eu vou falar sobre isso com essa pessoa, né? Porque me passa uma impressão de que é uma coisa tão delicada que, assim, que como é que eu vou falar sobre isso com essa pessoa e não acabar prejudicando ou piorando isso, né? E é uma questão em saúde mental. Eu tenho clientes que chegam para mim e falam assim, a minha irmã tá com ansiedade. E eu não sei o que eu falo para ela, porque teve uma vez que eu fui lá e eu fui dizer, mulher, isso não é nada não, pense em outras coisas, que é o comum, né? Infelizmente, as pessoas, assim, menorizarem ou dizer que isso não é nada, né? E eu fico pensando, assim, que dicas, ou se a literatura, se a suicidologia dá algum norte para a gente do que falar, como falar, sabe? E dentro disso, né? Assim, Sim. e ainda, assim, que pode ser muita pergunta, mas, assim, como abordar isso com alguém que você percebe ou que falou alguma coisa que você sentiu que pode ter um indício, né? E era justamente isso. Quais são os indícios de alerta? Mas, enfim, eu acho que você ainda estava respondendo a pergunta anterior, mas fica aí para a gente pensar. Sim, sim. Em relação à pergunta, né, de como abordar, digamos assim, diretamente um paciente, né, como você perguntou, vamos fazer primeiro essa resposta. Como eu falei, é muito importante o vínculo, o rapport, né, quer dizer, você precisa ter um vínculo com aquele paciente, né, para que você possa ir fazendo a anamnese e construindo esse vínculo com ele, para que você possa fazer, como eu falei, é como se você tivesse, não, você precisa subir uma escada, né? Então, você não vai chegar para o paciente fazendo essa pergunta de cara, não. Você vai falar da anamnese que lhe trouxe aqui, e fale um pouquinho, né, da sua história, até você chegar até aqui, e aí o paciente vai falando, né? E aí, ele vai, em algumas situações, é importante a gente também estar muito atento aos fatores de risco. Por exemplo, uma tentativa prévia é um fator de risco, uma das mais importantes, né? Um diagnóstico de um transtorno emocional, um transtorno mental, né? Tipo, como eu falei, os mais comuns, transtorno de humor, depressão, transtorno bipolar, uso de substâncias, abuso de substâncias, entre aspas, o álcool, né? Entre parênteses, o álcool, um deles, os maiores, né? Transtorno de personalidade, borderline, esquizofrenia, né? E alguns outros. Então, a gente tendo ideia desses fatores de risco, isso já é algo para a gente começar a investigar mais, né? Então, chegou o paciente com aquela queixa que não está conseguindo, sei lá, fazer as suas atividades como antes,
tem ficado muito preocupado, né, não está meio desiludido com a vida, e aí você vai caminhando aí, né? E aí, como é que é esse desiludido com a vida? Explica melhor o que é isso, né? É como eu disse, você vai subindo um degrauzinho por vez. E aí ele vai falar, não, eu acho que se eu não estiver mais aqui, ninguém vai nem se importar, não faço diferença para ninguém, eu estou mesmo sozinho, não consigo ninguém para ficar perto. Tá, e como é que é isso, né? E você. Então, a gente vai construindo essas perguntas, né? A gente vai elaborando essas perguntas, até realmente, como eu falei, dependendo do vínculo, dependendo do tempo que esse paciente está com a gente abordar de verdade, né? E aí, você já teve algum pensamento, né, de você tirar a sua vida, de você morrer, né? Então, é como você falou, são coisas, é muito cauteloso, mas você pode, dependendo do vínculo que você tem com aquele paciente, né, e com o histórico do que o traz até ali, né? E aí é importante fazer esse questionamento de uma forma gradativa, uma perguntinha que leva uma outra, até você poder realmente chegar e poder fazer a pergunta, e com certeza, eles vão se sentir bem mais aliviados de poder compartilhar com alguém da sua confiança algo que tem uma dor muito grande, né, que está causando uma dor, porque no comportamento suicida existe também a ambivalência, né, ao mesmo tempo que o paciente, né, que a pessoa pensa em suicidar-se, ela também não quer, ela também tem dúvidas, ela também quer ouvir palavras de incentivo também, ela quer, então existe a ambivalência, então quando alguém chega e fala, e ela se sente acolhida, e ela se sente, e tem empatia, né, ela se sente que aquela pessoa está tendo empatia com o sofrimento dela, ela vai falar, e isso vai aliviar, né? E aí, quando você falou, e aí, vamos, que não seja um paciente, seja um amigo, seja um colega de trabalho, um amigo de trabalho, às vezes uma pessoa que a gente vê, né, num local, num shopping, num local que a gente saiu e encontrou alguém, né? É importante também a gente proporcionar, com a vida moderna, isso às vezes fica até meio, assim, meio fictício, né? Mas é importante a gente ter essa questão de estar olhando para o outro, né? De parar um pouco de olhar para o celular, de parar um pouco de olhar para o nada, né? E centralizar na pessoa, né? Que chegou ali do seu lado, de repente está meio entristecido, e aí você falar com essa pessoa, e aí, tá tudo bem? Como é que você tá? E aí a pessoa poder falar, né? Se for um desconhecido. Mas se for, por exemplo, uma pessoa que chegou para você mesmo, não é um paciente, mas é um amigo, né? Então, eu entendo que é uma escuta acolhedora, você está disponível ali para aquela pessoa, para que você possa ouvi-la, acolher o que a pessoa tem a dizer, né? Uma escuta sem julgamento, buscar o máximo possível não julgar, né? Não propor soluções mágicas, soluções generalistas, né? Ah, com fulano deu certo assim, por que tu não faz assim, né? Procurar minimizar o máximo possível os preconceitos, né? Que isso aconteceu porque você é assim, aquela história de falta de Deus, né? Isso jamais deve ser dito, né? Então, é uma escuta acolhedora, um respeito à dor, ao sofrimento do outro, nunca minimizar o sofrimento do outro, né? Cada um sabe de si, né? O que às vezes pode não ser o sofrimento para mim, pode ser o sofrimento para uma outra pessoa, e a gente não pode minimizar, né? E isso é muito problemático nos dias de hoje, né? Eu vejo muito nas redes sociais as pessoas assim, ah, isso não é nada não, né? Põe um cropped, vai malhar, né? Essa minimização do sentimento do outro, né? Dizer que isso que você está sentindo, isso pode gerar até mais culpa, né? Porque ela tem, poxa, eu estou sentindo isso, né? Eu não tenho direito, isso é pouco para eu sentir, né? Tem essas. Isso, como eu disse, né?
não minimizar o sofrimento do outro, não dizer, olha, fulano sofreu muito mais, aconteceu isso com fulano e fulano, mas não é assim que funciona. Nós somos únicos e nós sentimos diferente, né? Por conta da nossa história de vida, por conta do que acontece no dia a dia da gente, por conta mesmo, às vezes, de algum transtorno que a gente está passando, por algum momento difícil, né? Então, nós somos únicos e nós precisamos legitimar o sofrimento de cada um. A solução que aconteceu com alguém, que deu certo, vamos dizer assim, com alguém, não necessariamente vai acontecer com outra pessoa e com outras, como eu falei, não generalizar soluções, né? Um outro passo que pode ser dado é estar próximo a essa pessoa até mesmo para indicar ela buscar algum tipo de ajuda, ou com um familiar, né, se ela se sentir confortável, ou uma ajuda profissional, né? E às vezes, dependendo do caso, buscar com essa pessoa mesmo, ir lá com ela. Olha, eu vou com você, vamos marcar, vamos procurar, ir contra aqueles profissionais, e eu vou com você lá, né? Isso toca muito, né, na questão de nós seres humanos, né, o nosso papel de ser humano hoje na vida, de um modo geral, né? A gente precisa um dos outros, a gente precisa dessa conexão e, muitas vezes, da ajuda do outro. A gente não se basta, né? Então, a gente estar disponível, né? Depois, vai com a pessoa lá, no profissional, né, da saúde, depois continua um pouco com esse cuidado, mantenha um contato, a história que todo mundo diz, né, fazer uma ligação é uma prova de amor, então, liga para a pessoa, né, fulano, você tá melhor? Como é que você tá? Me lembrei de você hoje, né, vamos sair um pouco, será que a gente pode sair? Então, eu posso ir aí na sua casa, né, então, são cuidados que a gente pode ter, que às vezes a gente se descuida mesmo, né, por conta desse corre-corre da vida, né, desse amontoado de atividades que a gente tem, mas a gente não pode perder a nossa humanidade, né? E é muito importante esse ponto que você falou, Fátima, da subjetividade, né? Às vezes a gente quer medir a dor do outro com a nossa régua, né? Então, assim, não existe isso. O que eu posso suportar, o outro muitas vezes não suporta, né? E quando uma pessoa atenta contra a própria vida, na realidade, ela não quer tirar a vida, ela quer tirar a dor, né, que ela está sentindo. E ela não sabe como tirar essa dor, né? E, assim, também pegando o gancho do que vocês falaram, falta de fé, né? As pessoas falam que isso é frescura, é mimimi, é manha, é porque está querendo mais atenção, né? E, na realidade, são sinais. É uma comunicação de um grito pedindo ajuda, né? E muitas vezes é entendido de forma diferente. Aí eu queria que você falasse para a gente, aqui, para os nossos ouvintes, e para mim e o Anderson, qual é a população que é mais vulnerável? Tem uma faixa de idade? Sim. É importante falar, né, que o fenômeno, né, o suicídio, ele existe, né, pessoas suicidam-se em todas as faixas etárias, né, em todas as classes sociais, em todas as raças, em todas as culturas, né, em todas as sociedades e em todo o tempo da história humana. Então, o suicídio sempre existiu, né? Mas existem alguns grupos mais vulneráveis, né? Que assim, de um modo geral, a gente poderia falar da população negra, né? Dos indígenas, um número muito significativo no povo indígena, né? Na população LGBTQIA+, né? Também existe uma grande quantidade, né? E nos adolescentes. Nos idosos também, de uma faixa de 65, um pouquinho mais, de repente, se esse idoso está mais sozinho, né? Não está
aquelas questões mesmo do idoso, né, da nossa sociedade, como trata o idoso, né, como cuida do idoso, e o que é mais preocupante, eu diria que todas essas situações são preocupantes, mas com os adolescentes, que é a população também muito vulnerável, um grupo muito vulnerável, a preocupação maior é porque é um grupo que está praticamente iniciando a vida, né, que tem inúmeros motivos para estar no ápice da sua energia vital, da sua energia de vida, né? E esse grupo é um dos grupos que, inclusive, tem crescido mais. Dos 15 aos 29 anos, é um dos grupos que, mundialmente, e no Brasil também, né, tem crescido mais, chegando a ficar em torno de terceira causa de morte para essa faixa etária. Dos 15 aos 20, adolescentes e adultos jovens, né? Então, a gente precisa trabalhar muito em cima da questão dos jovens, né, da família, né, da educação, da psicoeducação para essas famílias, para esses jovens, né, por conta como eu falei, é uma população que, infelizmente, os índices ainda estão em crescimento. E Fátima, é tão importante, né, assim, eu já atendi na clínica pessoas com ideação suicida, tentativa. E, assim, é tão importante, muitas vezes, você ir junto, fazendo um trabalho, da pessoa ir percebendo que a causa da dor não é propriamente a vida, né? Porque é isso que a Bel falou. Muitas vezes a pessoa tem questões tão dolorosas na vida e acha que que já tentou diversas vezes, que não consegue não consegue soluções para apaziguar aquela dor. E pode ser que isso se torne confuso ao ponto da pessoa entender que a vida, né? E aí acaba assim encontrando como a última e única forma de resolver a dor, finalizando a própria vida, né? E aí, quando a gente vai fazendo esse trabalho sensível, a gente consegue, talvez, ajudar essas pessoas a ir percebendo, ainda, não é a vida, né? É porque eu tenho dificuldade de falar com a minha família sobre isso e de não ser aceito pela família, né? E a gente vai chegando a pontos que talvez até possam ser resolvíveis, né? Junto com ajuda, com outras estratégias comportamentais e tudo. Mas é muito difícil, é muito difícil. Teve assim, relatando, né? Eu tive um caso, em um dado momento, de uma paciente que dizia assim, olha, sabe por que eu não tiro a minha vida? Por causa do meu gato. O meu pet, eu fico pensando sempre quem é que vai botar comida para ele. E assim, diante daquilo, eu digo assim, poxa, como profissional, eu digo assim, como é que estão as relações dessa pessoa? Né? Porque se a relação mais que está tirando ela desse movimento é a relação com o gato, então, poxa, é uma preciosidade essa relação aqui, né? Então, assim, vamos pensar junto como é que estão as relações. E a gente foi fazendo uma história de como ela tinha saído de muitos grupos que faziam bem a ela, né? E aí, progressivamente, ela foi voltando para o clube do Fusca, que ela gostava, né? Então, assim, mas não foi da noite para o dia, né? Tem todo o trabalho para entender de onde é essa dor, né? Por que ela se tornou tão grande, né? É um trabalho muito sensível. Assim, comentando um caso muito pessoal, eu tive um amigo de infância. É interessante como o suicídio deixa um lastro também para os que ficam na família, que se não for trabalhado, né? É muito difícil. Eu tinha um amigo de infância que a mãe dele se suicidou. E ele foi uma pessoa que na adolescência, né,
se envolveu muito com substâncias psicoativas, entrou para o tráfico, né? E assim, claro, a gente não pode associar, não, o buti, essa coisa causal, né? Não, a causa disso foi porque Não é só uma, não é só uma. não é uma multiplicidade, mas provavelmente isso sempre deixa uma pergunta em aberto, né? Assim, que pode ser feita se a pessoa não for conseguindo dar respostas para isso, né? Porque você pode, como filho de uma mãe que tirou a própria vida, imaginar e dar muitas coisas, né? Porque ela não me amava, porque eu era um fardo. Isso é compreensível de ser pensado, né? Mas, assim, como isso deixa um lastro na família, que se essa família não pega essa dor e a converte em resiliência, né, em algo assim, eu tenho agora como missão de repensar isso e de dar uma resposta, né, como propósito, como resiliente a isso, que deixa uma marca muito difícil, né, para a família. O que você falou, Anderson, é muito importante, inclusive, assim, porque, como eu falei, né, o Schweitzer, o pai da suicidologia, ele falou também da questão da autópsia, mas também da pós-venção, que é exatamente intervenções com os sobreviventes, né? Os sobreviventes, o suicídio ele é tão devastador que as pessoas, né, os amigos, os familiares, as pessoas do entorno que perdem alguém, né, pelo suicídio, elas são consideradas sobreviventes, né? E aí, a pós-venção é exatamente isso, é uma intervenção com essas pessoas, em loco com essas pessoas. Podem ser grupos de psicoterapia, um grupo de autoajuda, né? Tem se formado muitos grupos em relação a isso. Exatamente isso que você falou, né? Para que essas pessoas possam ser acolhidas também nessa dor que também fica imensa. O luto do suicídio, né? O luto das pessoas que ficam, ele é um luto diferente, porque envolvem outros sentimentos, um sentimento de culpa muito grande, muitos outros sentimentos que precisam ser trabalhados para que essas pessoas, como você falou, possam ressignificar essa dor, né? Eu não entendo, assim, é muito difícil, mas é possível, né? Eu tenho um exemplo bem particular aqui em Fortaleza, do Instituto Bia-Dot, né? O Instituto Bia-Dot, ele é um fruto de uma ressignificação, né? A diretora, eu estou falando isso porque ela fala publicamente, né? A diretora, a filha dela suicidou-se, e por conta disso, ela ficou transtornada, né? Ficou totalmente sem nem entender o que estava acontecendo, como todo mundo fica, né? E aí, a partir daí, ela começou a produzir o Instituto, ela hoje é psicóloga, né? E o Instituto Bia-Dot, ele atende pessoas que têm ideações, que têm tido tentativas de suicídio e familiares de pessoas, familiares que eu digo, pessoas que estejam envolvidas com alguém que perdeu, tudo isso gratuito, né? E ela diz mesmo, toda palestra que ela vai, ela fala, é a forma que eu consegui ressignificar a minha dor, né? E, Fátima, aproveitando aí o gancho, né, da família, é verdade que o índice de suicídio é maior do que aparece estatisticamente, exatamente pelos familiares, muitas vezes, não quererem botar isso como causa-morte, né? Tem pessoas que não querem que apareça, né? Que foi um suicídio. Os números, Isabel, eles são muito grandes, né, assim, o número de suicídios em termos mundiais, em termos do nosso país, e todos os países, porque é mundial, né, mas existem realmente essas questões das subnotificações, né, tanto por conta disso, como você falou, né, às vezes a família querer, de alguma forma, não abrir isso, né, não divulgar dessa forma,
Como existem suicídios inconscientes, né? Por exemplo, uma pessoa que começa a colocar a sua vida em risco, né? Ingere um álcool, uma substância, uma droga e sai em alta velocidade, né? E acontece um acidente. Existem muitos acidentes automobilísticos que têm suspeitas que possam ter sido um suicídio inconsciente, ou mesmo suicídio, né, inconsciente também, né, então a subnotificação também tem esse viés, né, e também durante muito tempo o suicídio foi considerado tabu também por questões religiosas, né, as religiões, elas não aceitavam, né, como se fosse o maior dos pecados, né, e aí o suicida ele não tinha direito a velório, ele não tinha direito a nenhum daqueles ritos de despedida da família, né? O próprio Estado ficava com os bens daquela pessoa que cometia suicídio. Então, assim, ao longo da história, o suicídio ele tem muitas justificam, vamos dizer assim, um tabu, né? Que trazem, não é nem que justifique, mas que fomentaram o tabu, né? E a questão da subnotificação também tem muito a ver com essa questão, tanto do tabu ainda, que ainda existe, né? As pessoas ainda têm esse receio de falar, suicidou-se, né? Ainda por as questões religiosas, pela subnotificação, e também pela questão, muitas vezes, da vergonha, né? Do que acha que vai ser uma vergonha, do que acha que as outras pessoas não vão entender, né? E fora, em alguns países, os países ainda em desenvolvimento, não terem ainda uma forma de notificação. No Brasil tem melhorado muito, né? Mas algumas formas de notificar isso de uma forma mais precisa. Né? Nosso país ele é continental, né? Então, cidades, muitas vezes, de um interior, de, né, uma cidade bem afastada, às vezes não consegue notificar mesmo para a Secretaria de Saúde, né, como aquele caso tendo sido suicídio. Então, é toda uma questão mesmo de políticas públicas, de desenvolvimento da sociedade. Tudo isso contribui para essa subnotificação também, né? Fátima, nós estamos aqui com o tempo, né? Eu fico preocupado. A gente tem 5, 10 minutinhos no máximo para a gente. Assim, é tão delicado falar disso, né? Que a gente fica até em dúvida, você pode dizer, se o papo está sendo bom. É um assunto tão delicado e tão assim, que é tão próximo da dor, né? Mas eu acho que é bom quando a gente traz informação, traz conscientização para as pessoas. Sim. Eu acho que é bom a informação, sabe? E eu queria saber, assim, de você, que canais, ou o que você indicaria, né? De onde as pessoas podem procurar ajuda, né? Eu sei, assim, tudo bem, identifiquei que tem um amigo, um familiar, ou eu mesmo estou pensando, né? Porque às vezes a gente está conversando aqui e está chegando até a pessoas que estão pensando, né? E que bom se a gente chegar a essas pessoas e poder colaborar de alguma forma, né? E eu queria que você falasse indicações você daria, né? Que existem canais de telefone, o que a pessoa que está passando por esse sofrimento, né? Tão atenuado, onde é que a pessoa pode procurar ajuda? Pronto. Eu vou falar especificamente aqui do meu estado, né? Vou falar de Fortaleza, né? Da minha cidade, do meu estado, né? E também do Brasil. O CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, ele tem à disposição o número 188, que ele é um número gratuito, de ligações gratuitas em toda parte do território nacional, né? 24 horas, as pessoas podem ligar e vão encontrar voluntários completamente dedicados a escutar e ouvir, procurar, né, como você falou, indicar determinados locais também, né, estão ali completamente disponíveis para incrementar essa ajuda.
O CVV também, ele atende tanto pelo site, né, www.cvv.org.br, né, e lá tem eles atendem por mensagem, né, por e-mail, por chat, né, as pessoas podem também, no próprio site tem um chat, né, que as pessoas podem falar diretamente com eles, né, fora a ligação, né, que é um centro, assim, maravilhoso, que está no Brasil há muito tempo, uma iniciativa privada, e que tem, eu acho que as bênçãos, assim, de Deus, com certeza, né. E aí, as faculdades de psicologia, né, todas as faculdades de psicologia, elas têm uma clínica, escola anexa, atrelada, que fazem atendimentos, né, algumas gratuitos, algumas com valores acessíveis, né, e que as pessoas podem se dirigir até lá. Existe o Pra Vida também, que é uma instituição que é da UFC, da Universidade Federal do Ceará, né, que também atende gratuitamente pessoas com ideações suicidas, com tentativas, e os familiares também, como eu digo familiares, mas as pessoas sobreviventes, né, os familiares, os amigos, as pessoas que ficaram tocadas em algum motivo com essa situação, né, ou porque perderam alguém, um vizinho, né, um amigo, enfim, alguém que era significativo para essa pessoa, né. Os postos de saúde, né, que tenham alguns postos de saúde que têm psiquiatras, né, que também podem atender, né, as UPAs, né, o Instituto Biadot, como eu falei, também é um instituto excepcional. Tem um site, né, que eu não vou saber bem o site todo, mas pode se procurar pelo Vita Aleri, que é um site, que é uma organização que trabalha com todas essas questões, promovem cursos para profissionais, né, formações, né, e também eles têm lá na descrição, lá do link da bio deles, tem um que encaminha para um mapa da saúde, onde lá vai estar disponível vários locais no Brasil inteiro que faz atendimentos gratuitos, psicológicos, eu acredito que psiquiátricos também, é o Vita Aleri, né, um trabalho, inclusive a fundadora do Vita Aleri foi uma das fundadoras da suicidologia aqui no Brasil, né, e de um modo geral seriam esses os locais, mas eu vou só apertar aqui um tempinho e falar, né, quando você falou, é um tema que eu não sei se é bom que a gente está falando, sim, é bom porque a gente está divulgando informações, e eu acho que a informação mais importante é cuidar da saúde, né? Sempre que a gente fala da prevenção ao suicídio, a gente está alocado a isso, um cuidado à saúde física, emocional, mental, social, espiritual, né? Então, nós precisamos ter autocuidado, nós precisamos cuidar de cada um de nós, porque para não adoecermos, né? Saúde física, é mais divulgado na mídia, né? Cuidar da alimentação, cuidar do sono, fazer atividade física, fazer check-ups, né? Saúde psicológica, estar em contato com seus sentimentos, escrever sobre o que está sentindo, sobre as suas emoções, né? Buscar pessoas que possam, que você se sinta mais acolhida, né? Saúde social, ter amigos, conversar com pessoas, sair um pouco da vida virtual e chegar para a vida real, né? Para a vida do dia a dia com as pessoas, o olho no olho, a energia do encontro, do abraço, né? E a saúde espiritual, meditar, tentar encontrar dentro de si o seu propósito de vida, aquilo que faz brilhar os seus olhos e você vai se dedicar a isso, né? Gratidão, auto-perdão, né? Isso são práticas de autocuidado que você pode fazer todo dia e que vai ajudar com que você mantenha a sua saúde, ou você recupere a sua saúde, e aí não caia em um adoecimento para até mesmo chegar a pensar em tirar a sua própria vida. E Fátima, só complementando, né? Fátima fez parte junto com a gente
de um projeto de plantão psicológico, também voluntário, que nós iniciamos no período da pandemia, né? Maravilha. E que nós tivemos o prazer de colaborar com muitas pessoas do Brasil e até fora do Brasil. Nós, por motivos tecnológicos e de sociedade, nós havíamos interrompido, mas eu quero divulgar aqui também no podcast que nós estamos reativando e nós vamos começar, né, o projeto de plantão psicológico voluntário, e nós nos orgulhamos muito disso, e as pessoas envolvidas, no Instituto, que nós estamos inaugurando esse mês, tão simbólico, né, que é o Instituto Aforismos, que está disponível no www.institutoaforismos.com, e nós também estamos montando uma equipe de profissionais que nós temos outros tipos de atendimento, mas nós fizemos questão de deixar ativo o plantão psicológico, né? E nós, inclusive, estamos precisando de profissionais que queiram fazer parte do Instituto, porque nós estamos montando a equipe, né, para isso. E se você é profissional da psicologia e se interessa tanto em colaborar com o plantão, mas não só isso, o Instituto Aforismos não é só apenas isso, que já é muita coisa, né? É uma plataforma que a gente desenvolve para profissionais, estudantes de psicologia e pessoas que queiram cuidar da saúde mental. Inclusive, a gente tem planos lá, por exemplo, o Plano Bem-Estar, que além, né, do suporte psicológico, existem cursos fazendo psicoeducação. A gente montou uma revista eletrônica de saúde mental e bem-estar, onde os nossos profissionais da psicologia, todos os meses, pegam temáticas, né? A gente está agora entrando, que a gente vai trabalhar muito com a comunicação não violenta, né, que favorece muito as relações de forma geral, a gente se expressar de forma geral. E, assim, fica o convite também para que as pessoas conheçam o Instituto, né? A gente tem também as redes sociais. E queria passar a palavra para a Bel, para ver se ela quer falar mais alguma coisa, e lhe agradecer pessoalmente pela sua disposição. Acho que a gente que se importa com o ser humano, a gente vai colaborando e vai se encontrando, né? Então, assim, a Fátima foi um presente, uma amiga que a gente se encontrou no mesmo propósito, e continuamos aqui fazendo essa missão que é social também do psicólogo, né? No psicólogo não é só o profissional que fica lá dentro do consultório, é o profissional que, eu acho, e tenho certeza que esse é um dever profissional da psicologia, de encontrar formas de informar, de promover saúde também pela educação, pelo conhecimento, né, pela informação, e de fazer chegar às pessoas que estão precisando, né? Então, as pessoas que hoje estiveram com a gente, se de alguma forma se reconheceram, ou sentiram... O nosso objetivo é tocar mesmo o coração dessas pessoas, né? Dar informação, dizer que estamos aqui, tem formas, tem caminhos que você pode estar buscando. E é isso, queria agradecer a todos que estão nos ouvindo, e passar a palavra para a minha amiga. Aqui a gente, eu digo que a gente parece os âncoras dos jornais. Isabel. Aqui na nossa bancada, né? É com você, Bel. Eu quero agradecer, hoje a minha voz não está ajudando muito, pela presença da Fátima. O papo foi maravilhoso, né? Esclarecedor demais, informações assim que salvam vidas, né? As informações que você passou. E a nossa missão de psicólogo é essa mesmo, sabe? É de acolher, é de escutar, é de promover essa saúde mental e física e espiritual, né? Foi muito importante quando você falou que nós somos essa tríade, né? E precisamos buscar esse equilíbrio, né? Então, assim,
uma honra, estou muito feliz. Visitem o site do Instituto. Nós estamos lá, assim, de braços abertos para receber pessoas que querem cuidar do seu bem-estar, como o Anderson falou, alunos de psicologia, né? Nós temos um trabalho incrível lá dentro do Instituto, que vai ajudar muitos alunos de psicologia que estão começando essa jornada, né? Que não é fácil, nada é fácil, então também todo início tem uma dificuldade, que bom, né? Quando a gente encontra alguém que pode nos dar a mão e nos ajudar a fazer uma caminhada mais leve, né? Sozinho a gente chega lá, mas junto a gente chega mais rápido, tá? Então, assim, muito obrigada pela sua presença, Fátima. Muito obrigada mesmo. Foi, assim, muito bacana esse nosso encontro, né? Tem coisas que a gente que é da área, eu não sei o Anderson, mas vou falar por mim, que eu não sabia, né? Então, como você falou, até a gente que é da área tem coisas que a gente desconhece. E queria divulgar também que assim, ó, as novidades, né? Esse mês a gente vai ter a Bel também, que vai estar com a gente, ministrando um curso sobre plantão psicológico, que é um outro formato, né? Então, assim, as pessoas não tem um tipo de atendimento que é específico de plantões psicológicos, que é um outro modelo de atendimento a pessoas que estão num caráter mais urgente de suporte, né? Então, Bel e nós do Instituto vamos estar promovendo, e já quero falar aqui com Fátima, em nome do Instituto, que vou cogitar e vou perturbar ela para montar também um curso sobre suicidologia, para a gente estar trazendo também esse momento, esse aprendizado para o Instituto. E aí, nos bastidores, a gente vai amadurecer isso, viu, Fátima? Tranquilo. Tranquila, como eu sempre disse, é um estudo, né? É uma área que eu gosto muito, né? E eu estou aqui à total disposição, e só tenho mesmo, como eu falei, a agradecer, né, a oportunidade, e como o Anderson falou, né, a Isabel, da gente estar junto, a gente está junto nesse propósito, né, de informar, de divulgar, e de incentivar as pessoas de que eles procurem ajuda, né? Houver necessidade, procurar um amigo, procurar alguém, e se não encontrar, de repente, buscar essas dicas que a gente falou aqui, o CVV, o Vitaere, o plantão psicológico, né? Existem muitos, assim, você não está sozinho. A gente está aqui em busca dessa ajuda e de cada vez mais fazer com que essas informações circulem para chegar em quem realmente precisa. E, Fátima, como as pessoas lhe encontram nas redes sociais, quem quer conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, né? E, de repente, até se identificou com você e quer agendar um atendimento, não sei se você atende online, se ainda está com vagas. Sim, eu atendo, atualmente eu estou atendendo a pandemia, né, fez com que a gente meio que firmasse a modalidade online, né, então eu atendo tanto presencial, como eu também atendo online. O meu consultório fica aqui em Fortaleza, e o meu Instagram é psicóloga, @psicóloga, Fátima, Marques. Eu vou pedir para a edição colocar também a sua rede social aqui, para que fique mais claro para as pessoas. E muito obrigado, foi uma noite, para mim noite, que estou em Portugal, né? Mas é uma tarde. Para mim é só a noite também. Maravilhosa. Acho que cumprimos nosso papel, assim, de colaborar de alguma forma para o Setembro Amarelo, e que a gente não deixe de falar sobre isso ao longo do ano, como você falou. Muito obrigado. E é nesse momento de esclarecimento e gratidão que a gente encerra esse episódio especial de setembro aqui do podcast Aforismos, que fica disponível no YouTube, no nosso canal no YouTube e no Spotify. Um abraço a todos e até a próxima, meninas. Tudo bom. Tchau.